O Fortaleza vive um inferno astral em 2025. Desempenho em campo pífio, gestão do futebol questionável e um Vojvoda cada vez mais nervoso, insatisfeito e incapaz de encontrar soluções. Hoje não estou em condição de falar, entendido? Eu não tenho, sim, o vontade de falar, de a ver o que aconteceu, para quê, entendido? Eu me apresento aqui por respeito a vocês, sim, por respeito ao torcedor. Se o torcedor quer saber algo, aí está, o que se viu dentro do campo é o momento que estamos vivendo agora, entendido? É a primeira vez que faço isto, mas eu sinto essa necessidade. Que mais vou a falar? Não posso falar outra coisa. Tamo? Boa noite. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai fazer uma análise macro do elenco do Fortaleza 2025 até essa parada do Super Mundial. A gente vai analisar o que é que o Vojvoda tem de disponível, a gente vai ver o desempenho de cada atleta, colocá-los em prateleiras de peça fundamental, jogadores que brigam por titularidade, negociáveis, dispensáveis e outros que podem até continuar ainda compondo o elenco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. E a classificação da Série A dá o tom desse momento dramático vivido pelo Fortaleza na temporada 2025. Olha onde está o Fortaleza, dentro da zona de rebaixamento, com 10 pontos conquistados em 36 possíveis, né? É um aproveitamento muito baixo da equipe do Leão do PC, e a gente também não vê um desempenho que faça o Fortaleza melhorar muito esse aproveitamento. E aí a gente vai agora dar uma analisada no elenco, né, que o Juan Pablo Vojvoda tem disponível atualmente. A gente tem aí separado por categorias, né? Jovem sub-23, auge 24 a 29 anos e experiente 30 a mais. A gente dividiu por goleiro, defesa, meio campo e ataque, e ali no lado direito você também tem a média de idade por cada setor. A gente vai ver no gol, você tem o Eduardo, sub-23, Breno e Magrão no auge 24 aos 29 e experiente 30 a mais o João Ricardo. Na defesa, Gaston Ávila e Gustavo Mancha como atletas sub-23. No auge você tem aí o Mancuso e o Kusevich, e a maior concentração do sistema defensivo da equipe do Fortaleza está concentrada na categoria 30 a mais, o que faz elevar muito, por exemplo, a média de idade. A média de idade dessa categoria, desse setor do Fortaleza, melhor dizendo, é de 29,4 anos, né? Muito puxado pelo Tinga, pelo Bruno Pacheco, pelo Barbosa, pelo Davi Luiz e pelo Brits. Então é um setor que merece muita atenção do Fortaleza e precisa ter uma renovação, né? No meio campo você tem o Luca Prió, atleta sub-23, que tem 20 anos, né? Você tem no auge 24 aos 29 anos Pochettino, Matheus Pereira, Rosseto, Caleb e Rodrigo. 30 a mais Lucas Sacha, Zé Wellison e Martinez, dando uma média de idade de 28 anos. No ataque, Kevin Andrade, Dylan Borreiro, sub-23, auge 24 aos 29 Moisés, Breno Lopes, Alanzinho. E 30 a mais Davidson, Marinho, Lucero e Pikachu, uma média de idade de 28,8 anos. Esses atletas que você vê em destaque em amarelo aí são atletas que chegaram ao Fortaleza, né? Nas janelas de estadual, né? Interna que existe aqui dentro da Confederação Brasileira de Futebol, ou também nessa janela mais curta que houve antes da parada para o Super Mundial. Então você tem aí o Rodrigo, que veio do Maringá, o Alanzinho do Ferroviário e o Davidson do Atlético Mineiro, que vieram dessas janelas de estaduais, e o Matheus Pereira, que veio na janela do Super Mundial. Essas foram as 4 contratações. Houveram algumas saídas que a gente vai analisar já num outro quadro, porque a gente vai também trazer aqui uma análise fidedigna do desempenho dos jogadores do Fortaleza na atual temporada, e a gente vai falar muito sobre isso a partir de agora. E aqui a gente já começa com esse quadro aqui da análise de elenco do Fortaleza 2025 no primeiro semestre, né, até a parada para o Super Mundial.
E aí a gente já tem aqui no quadro preenchido aqui atletas dispensados, né? Que é o Paul Fernandes, que rescindiu seu contrato de forma amigável. Pedro Augusto, que já não interessa mais ao clube e está em negociação com o Juventude e também Sport, né? Para a sequência da temporada. E o Felipe Jonathan, que está treinando em separado e de maneira irredutível não quer sair do clube, sentou no seu contrato, que aí é um contrato muito vantajoso para o atleta e ele não quer abrir mão dos valores que foram negociados na sua contratação. Então a gente vai começar a analisar esse elenco aqui do Fortaleza e a gente vai atribuir os atletas em categorias. Peça-chave, atleta que tem sido importante ao longo dessa temporada. Adianto que não são muitos, né? O torcedor do Fortaleza melhor que ninguém sabe. Titulares, aqueles que estão ali brigando, que podem ficar ainda nesse elenco para a sequência da temporada. Negociáveis, atletas que podem ficar no clube, mas que se houver uma possibilidade de negociar, seria excepcional. Atletas que têm um baixo custo e de composição de elenco, porque não dá para formatar, né, ou formar um elenco muito diferente do que já tem nesse 2025. Então tem que ter atletas ali para compor elenco, está no G3, né, no grupo 3 de trabalho do treinador. E os dispensados, né? Esses aqui já estão fora da carta do baralho, mas outros a gente também vai poder inserir aqui para a gente analisar. Então a gente vai começar, por exemplo, com peças-chave, tá? Eu acho que peça-chave hoje nesse Fortaleza, por exemplo, é o João Ricardo. Para mim é um goleiro indispensável. O cenário poderia ser muito pior do que atualmente é para o Fortaleza dentro da Série A, porque o João Ricardo é um goleiro que tem feito muitas defesas e tem sido importante, uma liderança importante, tá? Outra peça-chave que para mim é fundamental dentro desse Fortaleza é o Kusevich. Para mim é o melhor zagueiro do Fortaleza no elenco, um zagueiro seguro, um zagueiro que tem uma construção bem criteriosa, que onde você vê uma constância de desempenho. Então para mim é outra peça-chave dentro desse Fortaleza de 2025, é o Kusevich. Em que pese a lesão, o Lucas Sacha fazia uma excelentíssima temporada. Chego até a dizer que era a melhor temporada do Lucas Sacha. E não é surpresa dizer que é no momento, por exemplo, que ele tinha maior minutagem em relação aos seus companheiros. Então é algo também para o Vojvoda ficar atento, que o cara deu uma resposta muito boa em relação às outras temporadas que ele tinha aqui no Fortaleza. Não que ele não agregasse, ele entrava e agregava muito. Mas no momento que ele passou a ser uma peça imprescindível, uma peça-chave nesse Fortaleza, o desempenho dele foi bem alto, ele conseguiu dar uma resposta bastante interessante. Outra peça que para mim é muito interessante nesse elenco do Fortaleza, e aí talvez possa até render algumas dúvidas, mas para mim o Breno Lopes. O Breno Lopes é peça vital nesse Fortaleza de 2025, porque é um cara muito regular. Depois que voltou de lesão ali por volta de março, é um jogador que tem dado um volume muito grande de ações pelo lado esquerdo, né? Concluído muitas jogadas, às vezes erra bastante algumas finalizações, mas é do jogo, faz parte. Mas hoje para mim ele é uma peça-chave. Para mim são esses 4 jogadores hoje que eu vejo que são bolas de segurança dentro do Fortaleza. Para mim não foge muito disso. E aí a gente vai começar a entrar em outras situações. Por exemplo, deixa eu matar logo aqui os goleiros. O Breno, para mim, é um atleta que tem nível para brigar por titular. Então, para mim, é um jogador que acirra bastante a competição com o João Ricardo. O Magrão e o Eduardo, para mim, são jogadores de compor elenco. Não dá para você dispensar também, porque não é saudável você fazer investimentos, mesmo sendo de ordem de grandeza menor do que provavelmente você faz no meio campo, no ataque, em goleiros para serem terceira ou quarta opção para compor elenco.
Vamos aqui pela ordem. Mancuso. Para mim hoje o Mancuso é um jogador que titular, briga por titularidade, um atleta que tem nível para jogar no Fortaleza. Deixa eu ver aqui mais. Tinga. Cara, o Tinga cabe muita conversa aqui, né? A gente sabe do patamar do Tinga, é um ídolo da Série C a Libertadores, esse slogan que marcou e que não é mentira, é uma verdade. É um cara que vivenciou muitas coisas dentro do Fortaleza. Recentemente se perdeu um pouco nas entrevistas, com a mídia independente do Fortaleza, se trocando muito com o torcedor a partir da sala de imprensa, né? Mas o desempenho do Tinga é muito aquém do que ele já mostrou dentro do Fortaleza. Então, para mim, hoje a gente tem que ter a questão da noção da história, do respeito da história que o Tinga tem dentro do Fortaleza. Mas hoje ele não tem condição nenhuma, a não ser pela questão da figura de ser um ídolo, de ser uma liderança importante dentro do vestiário. Mas hoje, para mim, o Tinga era um jogador a ser dispensado. E quando eu falo ser dispensado, tá? Não é o jogador encerra contrato agora, não. É tentar buscar um caminho para o Tinga aí, um caminho digno, para que ele possa seguir a sua trajetória de carreira ainda. Mas hoje ele não entrega o nível competitivo que o Fortaleza exige. Onde o patamar que o Fortaleza atingiu, o Tinga hoje não consegue alcançar. Diogo Barbosa, para mim, é outro jogador que tem que ser dispensado, tá? Chegou com grande expectativa, um jogador experiente, atleta com vivência e bagagem de títulos, vivência de competições sul-americanas, como a própria Libertadores, né? Conquistas, mas que não deu muito certo no Fortaleza. Talvez o rodízio do Vojvoda possa atrapalhar, mas a resposta do Diogo nos jogos que teve não foi tão boa. Então, para mim, hoje seria em comum acordo esse encerramento de ciclo do Diogo Barbosa. Bruno Pacheco, para mim, dos laterais disponíveis esquerdos, para mim é um cara que ainda briga por titularidade, tá? Ainda consegue ser um cara competitivo nesse tipo de situação. O Ávila é jovem, mas é um atleta que a gente tem que entender que não é do Fortaleza, está emprestado. Para mim, se vier alguma negociação, seria interessante liberá-lo. Eu acho que nem fede nem cheira. Se ficar no elenco ali, poderia ser uma opção. Fez um bom jogo de lateral contra o Juventude, mas precisa se provar mais, precisa subir o nível. E aí eu vejo com bons olhos uma possível negociação, se vier principalmente do mercado argentino, né? Davi Luiz, eu tenho uma opinião própria aqui do Davi Luiz. Eu colocaria ele como negociável, principalmente porque é um salário que não é baixo. É um zagueiro que não passa a mesma segurança, por exemplo, que o Kusevich, que o Brits, que o Gustavo Mancha, mas que também é muito do fator coletivo da equipe, né? O coletivo do Fortaleza praticamente inexiste nessa temporada 2025. É um trabalho muito ruim do Vojvoda, que tem tido dificuldade das respostas dos jogadores que ele tem no elenco. E aí o Davi Luiz fica muito marcado, por exemplo, por não ser o jogador que o torcedor esperava que mudasse o clube de patamar no sistema defensivo. Mas hoje eu vejo que o Davi Luiz é mais um jogador que depende muito mais do contexto coletivo para o seu jogo ser resplandecido, do que ele ser um jogador sistema e fazer de fato o coletivo mudar de patamar. Então eu vejo que seria um zagueiro aí que eu acho que não é fácil você negociar, um Davi Luiz, principalmente pelas cifras, tá? Mas se aparecesse um negócio, eu também não faria muita coisa para liberar, não. Eu liberaria, mas manteria ali ele no radar. Eu acho que
dá para manter até o final da temporada. O Brits, para mim, também aí é um jogador que oferece competição para ser titular desse Fortaleza. O mesmo acontece com o Gustavo Mancha, uma grata surpresa, né? O Vojvoda ofereceu a oportunidade e aí o menino deu uma boa resposta. Hoje é uma peça que é muito importante dentro do coletivo do Fortaleza, do sistema defensivo, né? Tem boas qualidades, boas virtudes. Outra peça que eu vejo que ainda oferece competitividade e pode brigar por titularidade, né, dentro de um elenco mais coeso é o Martinez, um jogador que a todo momento está buscando, está correndo, e aí eu vejo que ainda dá para se manter. Zé Wellison, para mim, negociável, e aí é um erro brusco do Vojvoda, do Marcelo Paes, do próprio Papelim, que recém chegou, né, de manter o Zé Wellison. O Zé Wellison já tinha um acordo com o Vitória, salário de 250 mil, né? Deixava o Zé Wellison seguir o seu caminho, cara. Não é um zagueiro, não é um volante que é difícil de se encontrar no mercado. É um volante que há 2 temporadas não joga tão bem, joga mais com a boa vontade do Vojvoda e com o seu nome, pela questão de fazer algumas finalizações de média distância, fazer uma gracinha nesse sentido, mas defensivamente, de destruição de jogadas, é um jogador que não contribui muito. E aí já completou os 7 jogos, é muito difícil você emplacar o Zé Wellison no mercado sul-americano, talvez numa liga asiática, mas é um cenário muito difícil. Se aparecer alguém aí, é para tentar fazer uma negociação. Na Série B, talvez o clube que aparecesse pro Zé Wellison seria o Atlético Paranaense. É o único clube que eu vejo com bala na agulha para fazer esse tipo de investimento. Mas ainda assim eu acho muito difícil de acontecer. Mas para mim está na lista dos negociáveis. Rossetto também, outro que para mim está na lista de negociáveis, não faz uma temporada boa. Desde que chegou ao Fortaleza, não rende, né? Teve todo aquele auê de rede social, que joga de terno e tudo mais, mas parou por ali. É um jogador muito burocrático, que joga muito para trás, que tem dificuldade em jogar de costas, tem dificuldade de construir sob pressão. Então, para mim, é um volante que não agrega. Tanto é que o Fortaleza tem uma dificuldade enorme no meio-campo, tá? O Rodrigo, que chegou na janela do estadual, para mim, não era uma contratação para o patamar do Fortaleza. Eu acho que não era esse tipo de contratação que o torcedor esperava e não era esse tipo de contratação que chegava para solucionar os problemas do Fortaleza. Para mim vai ser um atleta que vai compor o elenco aí quando tiver em condição física, né? E isso já mostra o erro que o Fortaleza cometeu na sua contratação. Pochettino tem competitividade para jogar, ser titular? Tem. Mas eu vejo também que deu já uma encerrada de ciclo. O Pochettino em alguns momentos queria sair. Então, para mim, eu acho que entra na lista de negociáveis aí. Mantém no elenco, mantém aí no elenco, na titularidade, quando mostrar desempenho. Mas se aparecer uma oportunidade também, eu venderia. Luca Prior, para mim é jogador de compor elenco, tá? Não vejo capacidade de ser protagonista nesse Fortaleza, apesar de entrar bem em alguns jogos, mas ainda não vejo essa capacidade de ser o diferente dentro do elenco do Fortaleza, principalmente numa pressão gigante que vai vir depois da parada do Super Mundial. Não vejo. Caleb, para mim, entra na lista dos negociáveis, porque é um Caleb hipotético que a gente fica esperando. É um Caleb que foi até a lesão, até a primeira lesão do Fortaleza, ele era um Caleb excepcional. Quando se lesionou, e aí entrou num espiral muito negativo, e a gente sempre fica esperando o Caleb que vai vir, e nunca vem, nunca é a solução dos problemas do Fortaleza. Então, para mim, negociável. Kevin. Cara, o Kevin dá pano pra manga, tá? Porque a gente tem que falar aqui um pouco da condução do Vojvoda. Se não é pro Vojvoda hoje
oferecer minutagem para o Kevin aflorar o seu jogo, para mim tem que estar aqui na lista de negociáveis, porque o Fortaleza investiu bastante na compra do Kevin e é um jogador que vai se perdendo, vai passando a idade, vai ficando longe de ser negociado, porque a idade vai chegando, um atleta que não estoura. Então, para mim, tem que já pensar em negociação do Kevin para tentar reaver a questão financeira. Ou dar minutagem ao Kevin como 10, jogando ali como 10, ou já tenta negociar o atleta para um contexto mais favorável. Matheus Pereira, que chegou nessa janela do Super Mundial, para mim, chega com bagagem para ser titular, em que pese eu tenho muitas dúvidas de onde é que ele vai ser escalado, porque ele jogou muito mais no EIBA como um segundo volante, fez alguns jogos de terceiro homem de meio campo, né, de meio atacante, mas não é um retrato tão usual na sua trajetória no EIBA, né? E como segundo volante é um jogador que não ganha muitos duelos, tá? Então tem uma certa dificuldade, mas pela sua questão técnica, é um atleta que para mim chega para solucionar alguns problemas de construção da equipe do Fortaleza. Então para mim foi um movimento interessante. Marinho para mim entra nos negociáveis e eu vou explicar o porquê, porque para mim é um jogador que mantém uma constância, mas uma constância medíocre, mas medíocre no sentido de mediano. E para o patamar que o Marinho ganha no Fortaleza, a gente espera que seja algo a mais. E eu não vejo esse algo a mais com o Marinho. Para mim, também está na lista de negociáveis, né? O Alanzinho, para mim, eu deixo ali para compor o elenco, porque não dá para você dispensar, não dá para você fazer uma montagem de elenco agora no meio do ano tão radical. O Borreiro eu coloco aqui na lista de negociáveis, tá? Eu vejo que é um atleta que não se adaptou mais uma vez ao futebol brasileiro, que tem dificuldade. As poucas chances que teve aí com o Vojvoda, né? Foi mal demais. Então, se vier uma negociação, eu não travaria. Eu acho que eu faria uma forcinha para liberar. Mas se não vier nada, fica aí para compor o elenco também. Moisés, eu acho que é um atleta que briga por titularidade. Tava vindo num bom momento de novo, até o gol de bicicleta contra o Internacional, que foi anulado, e aí o Davidson empurra o Moisés e ele se lesiona. Então é um jogador que para mim ainda briga por titularidade, ainda é competitivo. Pikachu tem mercado no Japão, né, geralmente. É um atleta que é bem visto por lá. Ídolo aqui no Fortaleza. Para mim ainda oferece capacidade de ser titular, mas eu não me oporia a uma colocação como um negociável. Jogador negociável aí para poder fazer caixa, renovar um pouquinho o elenco. O Davidson, para mim, tirando as cifras, tecnicamente falando, foi um bom movimento do Fortaleza, mas financeiramente uma contratação muito questionável pelo Leão do PC, mais uma, né? Os movimentos que vão muito além da capacidade financeira que o Fortaleza dispõe. É um clube que está esticando demais a corda, mas é um jogador que tem perfil para brigar por titularidade, e quando entra tenta fazer alguma coisa ali. O Lucero também, para mim, eu vejo dentro desse perfil de titularidade, jogador que consegue ainda oferecer recursos técnicos à equipe do Fortaleza. Então, para mim, hoje, são esses as caixinhas que cada jogador do Fortaleza preenche, né? Você tem ali peça-chave: João Ricardo, Kusevich, Lucas Sacha e Breno Lopes. Atletas que brigam por titularidade: Breno, Mancuso, Pacheco, Brits, Mancha, Martinez, Matheus Pereira, Moisés, Davidson e Lucero. Negociáveis: Ávila, Davi Luiz, Zé Wellison, Rosseto, Pochettino, Caleb, Kevin, Marinho, Borreiro e Pikachu. Compor elenco: Magrão, Eduardo, Rodrigo, Luca Prior, Alanzinho. E dispensado: Paul,
Pedro Augusto, Felipe Jonathan, Tinga e Diogo Barbosa. Daqui, ó, eu vejo que o Fortaleza pode contar com poucos jogadores, né? Pouquíssimos jogadores são atletas que passam segurança para a equipe do Fortaleza, e a gente vai seguir tratando desse tema e a gente já vai para o campinho para também pontuar quais são as posições que o Fortaleza precisa contratar nessa janela agora do Super Mundial. Quando a gente vem para o campinho, a gente começa a entender um pouco mais do que o Vojvoda tem disponível de bola de segurança. Daqueles todos que a gente analisou no elenco, do que a gente analisou do desempenho individual de cada atleta até essa parada para o Super Mundial, as bolas de segurança do Vojvoda estão aqui, tá? Essas são as bolas de segurança. É o João Ricardo e o Breno no gol. Você tem ali o Mancuso na lateral direita, Kusevich e Brits na zaga pela direita, o Gustavo Mancha pela esquerda, o Pacheco lateral. Primeiro volante você tem apenas o Sacha. Segundo volante você tem o Martínez e o Matheus Pereira. O Matheus Pereira também pode fazer a função de 10. Tem o Pochettino, Breno Lopes e os dois centroavantes, Lucero e Davidson. Esse é basicamente o time que o Fortaleza hoje pode contar de assim. Cara, botar esses caras aí eu acho que dá pra render alguma coisa. Dá pro time ser competitivo, trazer alguns pontos. Eu acho que é basicamente isso. E aí o Fortaleza precisa se reforçar, né? Porque o Fortaleza, em alguns setores, não consegue vencer muitos duelos, não consegue ser inteligente na construção. Isso passa muito pelo setor de meio campo, tá? Para mim, o Fortaleza precisa hoje trazer um primeiro volante com ampla capacidade de vencer duelos individuais, tanto defensivos quanto ofensivos. Um jogador que tem uma capacidade de construção também seria interessante para fazer essa função. Então tem que ir no mercado traçando esse perfil, um atleta que vença duelos e que tenha boa capacidade de construção. Acho que o Denilson do Cuiabá seria até uma peça interessante, apesar que ele joga em alguns momentos como segundo homem de meio, né? Mas seria uma peça interessante. Um segundo volante também eu acho que caberia. Porque não dá para depender do Martínez, do Matheus Pereira, porque não são volantes que meio campistas, melhor dizendo, que vencem tantos duelos, que tem tamanha cobertura de campo, principalmente no caso do Matheus Pereira, né? O Martínez ainda tem uma boa cobertura de campo. Eu acho que essa contratação seria interessante aqui. E alguém para fazer a função de meio atacante. Ou você estabelece o Matheus Pereira como meio atacante, e aí traz um segundo volante, ou você traz um meio atacante para mudar de fato o sarrafo do Fortaleza, um cara que pise mais a grande área, um cara que finalize mais a gol, um cara que contribua com assistência, contribua com gol. Acho que é uma contratação que urge dentro do Fortaleza, principalmente nesse setor do meio campo. Acho que seria vital 3 contratações no meio. E aí você poderia aqui, nas demais posições, tentar angariar oportunidades de mercado. Trazer um lateral direito para rivalizar aqui com o Mancuso, já que o Tinga não é essa pessoa ultimamente. Trazer um ponta direita que ofereça mais que o Marinho tem oferecido ultimamente. Acho que seria ideal. Mas se não tiver possibilidade, se tiver que escolher entre trazer 2, 3 nomes do meio campo e um ponta, traz 2, 3 nomes do meio campo, porque é o setor que carece muito mais. E talvez aí trazer um lateral esquerdo aqui para rivalizar mais com o Pacheco. Caso o Ávila não demonstre boas virtudes nessa função, não demonstre boa resposta nos treinamentos, seria interessante trazer um lateral para que a equipe do Fortaleza pudesse se equilibrar, rejuvenescer o seu elenco, reenergizar o seu elenco, para que
o elenco possa ser muito mais competitivo, né? Então eu vejo aí como é essencial para o Fortaleza hoje, no mínimo 4 contratações, 3 para o meio campo e 1 para a lateral direita. Se puder trazer essas 6, seria excepcional. Seria excepcional. Trazer os 3 jogadores de meio campo aí, primeiro volante, o segundo volante e um meio atacante. Um ponta direito jogando melhor que o Marinho, que ofereça mais que o Marinho. Um lateral direito para rivalizar com o Mancuso. E um lateral esquerdo para também rivalizar com o Pacheco. E você, torcedor do Fortaleza, o que é que acha? O que é que você achou dessa análise? Comenta aqui. Quais são as contratações que você faria por setor também? Se concorda comigo, discorda, acha que tem que ser mais, acha que tem que ser menos? O que é que você pensa desse Fortaleza da temporada 2025? Comenta por aqui com a gente, compartilha esse tipo de conteúdo que é sempre muito interessante. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 20 mil inscritos. E claro, né? Vou deixar aqui como sugestão 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.